Era julho de 1892, quando o primeiro tiro ecoou pelos vales secos de São Raimundo Nonato. Antônio Ferreira de Melo, 38 anos, caiu de joelhos na praça da Igreja Matriz durante a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 3 balas de Winchester atravessando seu peito. O sangue escorreu lentamente pela camisa branca de linho enquanto a banda de pífanos continuava tocando, alheia ao drama que se desenrolava a poucos metros. Apenas quando Dona Josefa, esposa de Antônio, soltou um grito que parecia vir das profundezas da alma, a música cessou abruptamente. Antes de contar essa história, quero agradecer aos mais de 3.700 inscritos. Sua participação e comentários têm sido muito importante para nosso canal. Nos diga aqui de onde você nos escuta. O corpo de Antônio Ferreira de Melo foi velado por 3 dias, como mandava a tradição para homens de respeito. O coronel Jerônimo Ferreira de Melo, 62 anos, patriarca da família e tio de Antônio, permaneceu sentado ao lado do caixão durante todo o velório, sem derramar uma lágrima, apenas acariciando o cabo de sua pistola Colt 1873, importada dos Estados Unidos. Não foi preciso investigação para saber quem havia puxado o gatilho. Todos sabiam que o autor era Teodoro Carvalhedo, 33 anos, filho mais velho do coronel Inácio Carvalhedo. A disputa entre as duas famílias tinha começado 2 anos antes, quando o governo estadual redefiniu os limites de propriedades na região da Chapada das Mangabeiras. Terras que os Ferreira de Melo consideravam suas por direito consuetudinário foram oficialmente registradas em nome dos Carvalhedo, que haviam enviado um representante a Teresina com documentos de compra datados da época imperial. Papel forjado, bradava o coronel Jerônimo, aquelas várzeas pertencem aos Ferreira, desde que meu avô expulsou os índios dali. O assassinato de Antônio foi apenas o estopim de uma guerra que já fermentava nas entrelinhas de conversas na feira, nos olhares trocados durante as missas e nas ameaças veladas durante reuniões da Câmara Municipal. Na manhã seguinte ao enterro, 5 homens armados da família Ferreira de Melo cercaram e executaram Bento Carvalhedo, 28 anos, primo de Teodoro, quando este voltava da casa de uma pretendente na localidade de Várzea Branca. Agora estamos quites, disse Augusto Ferreira de Melo, 35 anos, irmão de Antônio, cuspindo sobre o corpo ainda quente de Bento. Mas o coronel Inácio Carvalhedo, 64 anos, não compartilhava dessa matemática. Em sua contabilidade particular, nada estaria quite até que o último Ferreira de Melo fosse enterrado de bruços, sem as orações adequadas para a salvação da alma. O ano de 1893 foi marcado por uma seca implacável que castigou o Piauí. O rio Piauí secou quase completamente, deixando apenas poças enlameadas onde o gado disputava os últimos goles de água. Em tempos normais, a escassez seria motivo para trégua entre as famílias. Não desta vez. O controle das poucas aguadas da região tornou-se parte da guerra. Os Carvalhedo envenenaram 3 cacimbas nas terras limítrofes, matando dezenas de cabeças de gado dos Ferreira de Melo. Em represália, homens dos Ferreira incendiaram os depósitos de algodão dos Carvalhedo na véspera de serem vendidos a comerciantes de Pernambuco. O conflito extrapolou rapidamente as fronteiras das propriedades rurais e adentrou a arena política. Nas eleições municipais de 1894, o candidato apoiado pelos Ferreira de Melo, Joaquim Dantas, 48 anos, professor e farmacêutico, foi encontrado morto na estrada para Caracol com um bilhete pregado em seu peito. Quem se deita com um cachorro, acorda com pulgas. No dia da votação, capangas dos Carvalhedo cercaram a única sessão eleitoral do município. O resultado foi óbvio: vitória esmagadora de Clementino Barros, 52 anos, afilhado de batismo do velho Inácio Carvalhedo. O presidente da província, informado sobre os acontecimentos, enviou um destacamento de 30 homens comandados pelo tenente Edmilson Coelho, 32 anos. "Venho trazer a lei a esta terra", anunciou o militar ao chegar, instalando seu quartel improvisado na casa paroquial. 3 semanas depois, o tenente Coelho foi encontrado enforcado em um pé de juazeiro, com as orelhas cortadas e os olhos arrancados. Ninguém se apresentou como testemunha.
O destacamento retornou a Teresina sem seu comandante e sem ter realizado uma única prisão. Em 1896, a violência ganhou contornos ainda mais dramáticos. Durante a festa de casamento de Maria Augusta Ferreira de Melo, 17 anos, sobrinha do coronel Jerônimo, com um comerciante de Oeiras, 12 homens encapuzados invadiram a celebração atirando indiscriminadamente. O saldo, 9 mortos, incluindo o noivo e um padre que tentou proteger as crianças presentes. A noiva sobreviveu escondida dentro de uma grande talha de água, mas enlouqueceu ao ver o marido morto no dia do próprio casamento. Passou o resto de sua vida trancada em um quarto da casa grande da fazenda Boqueirão, tecendo um vestido de noiva que nunca terminava. A década seguinte viu a guerra se espalhar como fogo em palha seca. Famílias menores foram forçadas a tomar partido. Os Souza e os Alencar se aliaram aos Ferreira de Melo. Os Dias e os Carvalho ficaram ao lado dos Carvalhedo. Quem tentasse manter-se neutro era considerado inimigo por ambas as facções. Fazendas foram abandonadas. O comércio definhava. As feiras se esvaziaram. Viajantes evitavam a região, que ganhou a alcunha de Triângulo da Morte. O coronel Jerônimo Ferreira de Melo morreu em 1899, não por bala inimiga, mas por febres que o consumiram por semanas. Em seu leito de morte, reuniu os 5 filhos e 7 sobrinhos que haviam sobrevivido até ali. Não enterrem meus ossos enquanto o último carvalhedo respirar neste sertão. Foram suas palavras finais. O comando da família passou para seu filho mais velho, Teodósio Ferreira de Melo, 42 anos, que tinha fama de ser ainda mais implacável que o pai. Do outro lado, o velho Inácio Carvalhedo. Já com 71 anos, sofria de catarata nos 2 olhos, mas ainda era capaz de acertar um tiro a 20 passos, guiado apenas pelo som. Todas as noites, reunia seus homens ao redor da fogueira para planejar emboscadas e tocaias. Prefiro ver meus filhos mortos a vê-los covardes, repetia como mantra enquanto limpava meticulosamente sua arma. A chegada do novo século não trouxe mudanças significativas. Os filhos nascidos durante o conflito cresceram odiando o sobrenome inimigo antes mesmo de aprender a ler. Meninos de 12 anos já sabiam manejar uma arma, reconhecer rastros e se esconder na caatinga. As mulheres aprenderam a viver em luto permanente, a cozer mortalhas, a criar filhos que sabiam estarem destinados a matar ou morrer. Um fato curioso ocorreu em 1908. Sebastião Ferreira de Melo, 21 anos, e Ananias Carvalhedo, 23, ambos jovens herdeiros das famílias rivais, foram estudar na Faculdade de Direito do Recife, enviados por seus pais para aprender as leis e como dobrá-las. Nas terras distantes de Pernambuco, longe dos olhares vigilantes do sertão, tornaram-se amigos inseparáveis, frequentando os mesmos círculos intelectuais e dividindo pensão. A amizade durou exatos 2 anos, até que um primo distante dos Carvalhedo, estudando medicina na mesma cidade, descobriu a traição e comunicou à família. Ananias foi chamado de volta ao Piauí imediatamente. 3 meses depois, Sebastião foi encontrado morto em seu quarto na pensão, envenenado com arsênico misturado ao café. Em 1912, o governo estadual tentou novamente pacificar a região. O juiz Tertuliano Brandão, 52 anos, conhecido por sua retidão, foi designado para a comarca com ordens expressas de acabar com a impunidade. Em sua primeira semana, decretou a prisão preventiva de 4 membros da família Ferreira de Melo e 3 da família Carvalhedo, acusados de homicídios recentes. Nenhum se apresentou. Em vez disso, o juiz recebeu em sua mesa uma caixa contendo uma cobra cascavel viva e um bilhete. A justiça aqui tem veneno e chocalho. Brandão não se intimidou. Continuou emitindo mandados e realizando audiências, sempre escoltado por policiais trazidos de fora. Por quase 1 ano, parecia que o Estado finalmente estava se impondo. Então, numa manhã de domingo, quando saía da missa acompanhado da esposa e filhos, o magistrado foi alvejado por disparos vindos do campanário da própria igreja. Os atiradores nunca foram identificados, mas dizem que tanto os Ferreira de Melo quanto os Carvalhedo brindaram a notícia, pois nenhum queria um juiz honesto na região.
A Primeira Guerra Mundial, que assolava a Europa, parecia distante demais para afetar o sertão piauiense. No entanto, teve um impacto inesperado. Jovens de ambas as famílias foram recrutados para servir no exército brasileiro, que se preparava para possível participação no conflito. José Ferreira de Melo, 19 anos, e Francisco Carvalhedo, 20 anos, serviram no mesmo batalhão em Teresina, sob a rígida disciplina militar que não reconhecia feudos familiares. Quando retornaram ao sertão em 1919, trouxeram consigo novas perspectivas e certo cansaço da violência endêmica. Francisco chegou a propor secretamente uma trégua a José, inspirado pelo armistício europeu. A resposta veio na forma de um tiro que estilhaçou seu joelho direito durante uma feira em Campo Maior. A década de 1920 viu o conflito ganhar novas dimensões com a chegada do cangaço à região. Alguns membros mais jovens de ambas as famílias, atraídos pela liberdade e poder que o banditismo oferecia, juntaram-se a bandos como o de Zé Baiano e Chico Pereira. Paradoxalmente, no cangaço, Ferreiras de Melo e Carvalhedos às vezes se encontravam lutando lado a lado contra as volantes policiais, embora mantivessem distância uns dos outros e dormissem sempre com um olho aberto. No Natal de 1928, ocorreu um dos episódios mais trágicos e emblemáticos da guerra. Teodósio Ferreira de Melo, então com 71 anos e líder inconteste do clã, organizou uma grande ceia para toda a família na fazenda Passagem Franca. Era a primeira vez em anos que tantos Ferreiras de Melo se reuniam em um só lugar. A celebração foi interrompida quando o casarão foi cercado por mais de 30 homens dos Carvalhedo. No tiroteio que se seguiu, 23 pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças. Teodósio, ferido por 5 tiros, ainda conseguiu escapar pelos fundos com seu neto de 8 anos nos braços. O menino, Jerônimo Neto, seria o único varão da terceira geração a sobreviver ao que ficou conhecido como o Massacre do Natal. A resposta não demorou. Na primeira lua nova de 1929, 50 homens liderados por Augusto Ferreira de Melo, já com 72 anos, atacaram simultaneamente 3 propriedades dos Carvalhedo. As casas foram incendiadas com querosene, bloqueando as saídas para que ninguém escapasse. O saldo foi ainda mais terrível: 37 mortos carbonizados, incluindo o velho Inácio Carvalhedo, que aos 98 anos, cego e surdo, não conseguiu fugir das chamas. A barbárie dos ataques chocou até mesmo os sertanejos mais endurecidos. O bispo de Oeiras, Dom Manuel Severino, 67 anos, escreveu uma carta pastoral condenando ambas as famílias e ameaçando-as com excomunhão. O sangue derramado clama aos céus por justiça, e Deus não ficará surdo a esse clamor, advertiu o religioso. Mas para muitos, parecia que Deus havia abandonado aquele pedaço do sertão há muito tempo. A Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder trouxeram novos ventos políticos ao Brasil. O governo federal, determinado a centralizar o poder e enfraquecer os coronéis do interior, enviou ao Piauí o capitão Juraci Magalhães, 32 anos Guedás, com ordem expressa de pacificar o sertão a qualquer custo. Magalhães chegou com 200 homens bem armados e métodos pouco ortodoxos. Prendeu arbitrariamente dezenas de pessoas ligadas a ambas as famílias, confiscou armas e instituiu toque de recolher. O tempo dos coronéis acabou, declarou em discurso na Praça de São Raimundo Nonato. Agora só existe um chefe, e ele está no catete. A mão pesada do Estado conseguiu, temporariamente, reduzir a violência aberta. As emboscadas e tiroteios em praça pública deram lugar a uma hostilidade mais contida, expressa em olhares e na rígida segregação social. Nas festas, missas e feiras, formavam-se 2 grupos distintos que jamais se misturavam. Um Ferreira de Melo não comprava de um comerciante que vendesse para um Carvalhedo. Um padre não podia batizar crianças de ambas as famílias no mesmo dia. Em 1938, algo extraordinário aconteceu. Maria Helena Ferreira de Melo, 18 anos, bisneta do velho Jerônimo, apaixonou-se por Pedro Carvalhedo, 22 anos, durante uma festa junina em Simplício Mendes,
município vizinho onde ambos estudavam. O romance, mantido em absoluto segredo por meses, foi descoberto quando um bilhete de amor caiu do livro de gramática da moça. Seu pai, Joaquim Ferreira de Melo, 45 anos, trancou-a em casa e prometeu enviá-la para um convento em Salvador. Pedro, ao saber do ocorrido, tentou fugir com a amada numa madrugada de setembro. Foram interceptados por 3 primos dela a 5 léguas da cidade. Pedro foi amarrado a um jumento e arrastado por quilômetros até que seu corpo se desfez nos pedregulhos da Caatinga. A Segunda Guerra Mundial afetou a região de maneira inesperada. Com a convocação de jovens para a Força Expedicionária Brasileira, várias famílias perderam seus herdeiros para os campos de batalha da Itália. Entre eles estavam Antônio Ferreira de Melo Júnior, 24 anos, e Manuel Carvalhedo, 23 anos, que lutaram na mesma companhia nos Apeninos. Há relatos de que, durante a Batalha de Monte Castelo, Manuel salvou a vida de Antônio, carregando-o para fora da linha de tiro após um bombardeio. No fronte italiano, a rivalidade sertaneja parecia absurda diante dos horrores da guerra moderna. Quando retornaram em 1945, trouxeram consigo não apenas medalhas, mas uma nova visão de mundo. Vi alemães e americanos se matando sem saber por quê, disse Antônio em uma roda de conversa na barbearia. Nós pelo menos sabemos por que nos matamos, mas isso não torna nada menos estúpido. Foi a primeira vez que alguém questionou abertamente o sentido da guerra familiar. A década de 1950 marcou o início do enfraquecimento gradual do conflito. A construção de estradas ligando o sertão às capitais, a chegada do rádio, a escolarização crescente e a migração de jovens para centros urbanos começaram a erodir as bases do sistema de lealdades absolutas que sustentavam a vendetta. Muitos herdeiros das famílias foram estudar em Teresina, Fortaleza ou Recife e voltavam com ideias e valores diferentes dos de seus pais. Em 1956, ocorreu o último grande confronto direto entre as famílias. Durante a eleição para prefeito de São Raimundo Nonato, capangas de ambos os lados se enfrentaram na frente do único colégio eleitoral da cidade. 6 mortos e 11 feridos depois, a votação foi anulada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mas desta vez, algo havia mudado. A imprensa nacional noticiou o caso. Políticos de Brasília discutiram o assunto no Congresso e a população local, em vez de se resignar, protestou contra a violência. Luiz Ferreira de Melo, 34 anos, advogado formado na Universidade do Recife e filho de Antônio Júnior, o veterano da guerra, fez um pronunciamento público que dividiu águas. Meu avô morreu por essa guerra, meu tio-avô também, meu bisavô iniciou isso tudo. Quantos mais precisam morrer por causa de uma cerca que nem existe mais? Quantas viúvas e órfãos mais precisamos criar? Eu me recuso a odiar pessoas que nunca me fizeram mal pessoalmente. Foi chamado de traidor pelos mais velhos, mas muitos jovens secretamente concordavam com ele. Do lado dos Carvalhedo, resposta semelhante veio de Francisco Carvalhedo Filho, 32 anos, professor da recém-criada escola estadual. Somos piauienses antes de sermos Carvalhedo ou Ferreira de Melo. Somos brasileiros acima de tudo. E o Brasil está mudando. O sertão está mudando. Podemos mudar também ou seremos engolidos pelo tempo. Nos anos 1960, os últimos atos de violência diretamente ligados à guerra familiar foram registrados. Emboscadas ocasionais, brigas em bares, disputas por terras que invocavam os antigos ódios como justificativa. Mas o ímpeto já não era o mesmo. As novas gerações, muitas vivendo em São Paulo, Brasília ou no exterior, mal conheciam os detalhes do conflito que havia devastado suas famílias por quase um século. Em 1992, a Universidade Federal do Piauí organizou um simpósio para marcar os 100 anos do início do conflito. Pela primeira vez, historiadores, sociólogos e, mais importante, membros de ambas as famílias se reuniram pacificamente para discutir os impactos e legados da guerra. Carlos Eduardo Ferreira de Melo, 55 anos, professor universitário e bisneto de Augusto, apresentou um levantamento impressionante.
289 mortes diretamente atribuídas ao conflito, centenas de feridos, dezenas de propriedades destruídas, desenvolvimento regional atrasado em pelo menos 50 anos. Fomos vítimas e algozes de nós mesmos, concluiu ele em sua apresentação. Enquanto outras regiões construíam estradas, escolas e hospitais, nós construíamos cemitérios e alimentávamos rancores. Ana Luísa Carvalhedo, 48 anos, economista formada na USP e trineta do velho Inácio, complementou: o mais trágico é que nossas famílias, unidas, poderiam ter transformado o sertão piauiense em um polo de desenvolvimento. Tínhamos terra, gado, influência política e determinação. Desperdiçamos tudo isso em uma guerra sem sentido. Hoje, no coração do sertão piauiense, os sobrenomes Ferreira de Melo e Carvalhedo ainda existem. São médicos, professores, comerciantes, políticos. Alguns são vizinhos, frequentam as mesmas igrejas. Seus filhos estudam nas mesmas escolas. Em 2018, houve o casamento entre Mariana Ferreira de Melo, 27 anos, engenheira ambiental, e Pedro Henrique Carvalhedo, 29 anos, agrônomo na matriz de São Raimundo Nonato. A cerimônia, longe de provocar tragédia, foi celebrada como símbolo de reconciliação. No cemitério municipal, uma pequena placa de bronze instalada em 2002 por iniciativa de um grupo de estudantes locais marca o único memorial oficial aos mortos do conflito. Guerra Ferreira de Melo em Carvalhedo, 1892-1968. Para que nunca esqueçamos que o ódio só constrói ruínas. Como disse Dona Francisca Carvalhedo Ferreira de Melo, 82 anos, viúva de João Ferreira de Melo, em entrevista a um documentarista em 2020, meu sogro matou o irmão da minha avó. O primo do meu avô matou o tio-avô do meu marido. Se formos contar os mortos, a história não termina. Prefiro contar as crianças que nascem hoje sem saber que um dia tiveram que escolher entre dois sobrenomes que agora carregam juntos,